E o primeiro informe é que você, quando for lá no YouTube e abrir e assistir essa palestra, você deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, deixe o like e se inscreva no canal quando você assistir essa palestra de novo. Várias pessoas estão assistindo as palestras novamente, né? Então, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa é a primeira. A outra coisa que é importante falar é que nós temos, agora, quarta-feira, nós teremos uma mentoria especial sobre a prevenção de suicídio entre líderes. Quarta-feira que vem, nós teremos uma live pelo Zoom, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, com o pastor Marcos Quaresma, que é missionário da CEPAL, conselheiro e especializado nessa área de aconselhar líderes e ministrar para líderes sobre a questão do suicídio. Setembro Amarelo, nós estamos aí nessa campanha. A TPM também está nessa campanha de lutar contra o suicídio. Então, quarta-feira, 9 horas, vocês vão receber o banner e vai ter basicamente o mesmo processo para inscrição e você poder participar. Então, assim, muito especial, tenho conversado com o pastor Marcos Quaresma e será um tempo maravilhoso para nós. De 2018 a 2019, 14 pastores cometeram suicídio, fora os que tentaram e não conseguiram. Então, quarta-feira agora que vem nós vamos falar sobre isso e é muito importante você poder participar. A outra questão deixa eu ativar o mudo aqui, é que você eu vou começar agora a substituir pessoas que já faltaram. Então, várias pessoas estão faltando aí em 3 mentorias seguidas. Elas vão ser substituídas por pessoas que que querem entrar, estão pedindo passagem, né? Então, isso vai acontecer. Algumas pessoas estão justificando a ausência, mas a maioria não está justificando. A gente vai substituir porque a gente quer que pessoas realmente comprometidas participem desse projeto aqui de mentoria. Alguém já disse para mim o seguinte: cara, infelizmente, quando a coisa é gratuita, o pessoal não valoriza. A gente está chegando a essa conclusão. Então, a gente vai precisar substituir vários irmãos. Então, eu estou avisando isso. Então, hoje, nós vamos ter o Júlio Zabatiero, foi meu professor no mestrado, lá no Sul-Americano. Assim, e a gente tinha assim, aulas bem interessantes e calorosas, às vezes, e muito legais, lá no Sul-Americano, com o Júlio. E eu tenho lido algum material dele. Agora tem aquele livro, a Bíblia sobre 3 olhares, não é só dele, né? É um blog, um livro, um blog em forma de livro, um livro em forma de blog, não sei direito, mas tem feito parte aqui da minha devocional e tem muito legal, tenho crescido e aprendido muito, e hoje nós temos aí essa oportunidade maravilhosa de ter o Júlio conosco. Gente, uma outra coisa que eu me esqueci, várias pessoas estão entrando com nomes de aparelho celular.
Eu vou pedir aqui no chat que você que está entrando com o nome de aparelho celular, ou troca o seu nome, ou escreve o seu nome aí no chat completo, tá? Para a gente... Se você já está com o seu nome, já, tudo bem. Se não, troca o seu nome ou escreve o seu nome no chat. Então, sem mais churumelas, sem mais delongas, desliguem o seu microfone, se o seu microfone não estiver desligado. E o Júlio está com a palavra. Fique à vontade aí, Júlio, para ministrar, e depois aí você tem aí de 50 a 60 minutos. Fique tranquilo para falar, e depois a gente vai para a conversa, para o bate-papo, que é uma coisa muito boa. Seja bem-vindo, Júlio, ao projeto TPM. Uma alegria ter você aqui conosco. Muito bem, bom dia para todo mundo, para todas e todos que estão aí. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado a vocês que estão participando. É um prazer para mim, aproveitar esse tempo e conversar sobre interpretação bíblica e espiritualidade. São temas que têm a ver com a minha vida toda, né? Espiritualidade e interpretação da Bíblia tem a ver com a vida de toda pessoa que quer seguir Jesus, né? No meu caso, a interpretação bíblica é o meu ministério, né, como pastor aposentado, né, jubilado, como professor de teologia, e a espiritualidade, enfim, é o desafio para cada um de nós, né, para todas e todos nós. Então, é um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Não sei se eu vou usar aí os 50, 60 minutos, eu quero fazer algumas provocações para a gente debater, né? Eu quero gastar mais tempo a gente debatendo do que, né, comigo falando, mas para a gente poder ter esse bate-papo aí, eu vou fazer algumas provocações a vocês na conversa aí sobre a interpretação da Bíblia e espiritualidade. De vez em quando eu vou colocar um PowerPoint aqui na tela, né? Então, uma hora aparece a tela, outra hora fico eu de novo aparecendo, para não ficar muito monótono, né, o nosso papo aqui. Mas vamos lá. Então, né, para quem quer saber um pouco sobre minha carreira, bom, eu sou pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sou paulistano, casado, tenho netos, né, sou avô, pai, etc., né? Estou no Ministério de Educação Teológica desde 1978. Então, já são agora 42 anos, né? Fiz a minha especialização, mestrado, doutorado na área de Bíblia e tenho militado aí, tanto na teologia da missão integral, quanto aí no que se chama hoje de teologia pública. E eu sempre procurei pautar a minha carreira como professor de teologia, como teólogo, a partir da missão da igreja, a partir da vocação que Deus dá a cada um e a cada uma de nós para viver no mundo para a sua glória, né? Para viver no mundo dando testemunho do evangelho, daquilo que Deus tem feito em nós, por nós, no mundo e para toda a sua criação, né? Então, isso aí é um pouco da minha história. Então, vamos lá. Para conversar sobre interpretação da Bíblia e espiritualidade, né, eu acho que a primeira questão é a gente ter noção do que é a espiritualidade, né? Quando a gente fala em espiritualidade, eu acho que a gente comete um grande equívoco. Normalmente se comete um equívoco. Costumeiramente, quando se fala de espiritualidade, se fala da pessoa que ora, que lê a Bíblia, que tem o seu período devocional.
que tem experiências espirituais intensas. Tá? Eu diria assim, tá, nada disso define espiritualidade. Tá? Orar, ler a Bíblia, participar de culto, louvar a Deus, ter experiências com Deus, são apenas meios, na linguagem tradicional da teologia, são meios da graça, eles não são a graça em si, eles não são a espiritualidade em si. E quando a gente pensa que ser espiritual é ser alguém que ora e tal, a gente está cometendo um grande equívoco, porque a gente coloca a espiritualidade como um efeito da ação humana. Então, se eu oro, eu sou espiritual, se eu leio bem a Bíblia, eu sou espiritual. Não, espiritualidade é um efeito da ação do Espírito. Tá? E o efeito mais concreto da ação do Espírito na nossa vida é o amor. É amar como Cristo amou. Tá? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Quer dizer, não, se você quer saber se você é uma pessoa espiritual, é muito simples. Me parece que a Bíblia deixa isso muito claro. É muito simples. Se você ama o próximo como você ama você mesmo, tá? E se esse amor ao próximo e amor a você mesmo é fruto do amor de Deus, do Espírito Santo derramado em seu coração, você é uma pessoa espiritual. É secundário e é praticamente irrelevante quanto tempo você gasta por dia em oração, quantas horas você gasta além da Bíblia, etc, etc. Tá? A espiritualidade é o que... A espiritualidade é o que Deus faz, é o que o Espírito faz em nós. Tá? Então, nesse sentido, a leitura da Bíblia não causa espiritualidade, ela não causa crescimento espiritual, ela não causa santidade. Tá? Porém, se eu não leio adequadamente a Bíblia, eu posso atrapalhar bastante o espírito. Tá? Ou seja, a interpretação bíblica pode ser um grande empecilho para a espiritualidade, porque através de uma interpretação inadequada, a gente pode apagar o Espírito Santo. Tá? Quer dizer, a ação do Espírito pode ser apagada em nossa vida por várias razões. Uma delas é, então, uma interpretação inadequada da Bíblia. E quando isso acontece, né? Como isso acontece? Aqui, o mouse é novo, aqui eu estou apanhando aqui. Isso acontece quando a gente lê a Bíblia com a atitude errada. Tá? Quer dizer, a Bíblia é um guia para nós discernirmos se somos ou não espirituais. Então, a leitura adequada da Bíblia é indispensável. Por leitura adequada, o que eu estou falando não tem nada a ver com o método, mas tem a ver com a atitude da gente quando lê a Bíblia. Tá? A meu modo de ver, um dos defeitos da mentalidade moderna na academia teológica e no trabalho pastoral também é pensar que a interpretação da Bíblia passa primariamente pelo método correto. Tá? Então, se você é acadêmico, tem que ser exegese histórico-crítica, se você é pastor crente, tem que ser exegese histórico-gramatical, tá? Você tem que ser capaz de descobrir a intenção do autor, etc, etc, etc. Tá, nada disso é o que define uma boa interpretação da Bíblia. Tá? Método histórico, semiótico, linguístico, literário, métodos são ferramentas que nós desenvolvemos e podem nos ajudar ou não, mas não são essas ferramentas que definem uma boa leitura. Tá? E se você quer aí alguma referência bibliográfica, talvez o primeiro livro que você poderia ler seria o Verdade e Método, do Hans Gadamer, aquele alemãozão racionalista, né? Bem estudioso, e nesse livro, uma das teses que ele desenvolve nesse livro é exatamente essa, quer dizer, não é o método que nos leva ao conhecimento da verdade. Quer dizer, esse é um grande equívoco da modernidade, do cientificismo moderno. Se você quer ir mais para trás, você pode ler o Schleiermacher. Né?
e falava da hermenêutica como uma leitura da vida e não como uma leitura de textos. Bom, qual é a atitude errada que impede a gente de desenvolver a espiritualidade, que impede a gente de permitir que o Espírito atue em nossa vida? Quando a gente lê com uma atitude carnal. E uma atitude carnal é uma atitude fundamentalista, doutrinista, apologista e exclusivista, né? Mas um monte de adjetivos aí, né? Então, voltando aqui para vocês enxergarem. Que a carne é uma coisa interessante. Carne não é nada extraordinário. A carne é o nosso hábito normal de querer ser o chefe da vida da gente. Então, uma leitura carnal da Bíblia é uma leitura na qual eu tenho o controle da leitura. Por isso que é o problema do método, né? O método é sempre um meio de você estabelecer um controle sobre algo. Então, se eu acredito que, né, uma boa leitura da Bíblia depende de um bom método, eu estou dizendo que uma boa leitura da Bíblia depende do que eu faço, né? Depende da minha atividade e não da minha receptividade. Tá? Não, uma leitura carnal é uma leitura fundamentalista. Fundamentalismo, eu não estou aqui falando das 12 doutrinas, 13 doutrinas lá, dos fundamentais, quer dizer, estou falando de uma atitude. A atitude fundamentalista é exatamente essa atitude de que eu sou capaz de chegar à verdade por mim mesmo. Então, o leitor fundamentalista da Bíblia é aquele leitor, aquela leitora que domina o texto bíblico e exclui todo o resto do mundo da possibilidade da verdade. Fundamentalista, em outras palavras, é a pessoa que é dona da verdade. Então, se eu leio a Bíblia com essa atitude, eu sei, ninguém mais sabe, né? Eu cheguei lá, ninguém mais chegou, então eu não vou nunca entender a Bíblia. Eu falo aí também do doutrinismo. O doutrinismo é a forma religiosa do fundamentalismo. Né? Quer dizer, aquela leitura da Bíblia que visa confirmar as nossas doutrinas. Né? Então, um bom presbiteriano, né, de tradição reformada, como eu, por exemplo, se eu fosse um leitor doutrinista, eu sempre acharia ali na Bíblia predestinação, dupla predestinação, batismo infantil, né, e outras dessas doutrinas acalentadas aí pelos diferentes grupos reformados, né? Não, quer dizer, até para ser fiel à tradição reformada, a gente tem que dizer que a doutrina pode estar errada, a Bíblia não, mas a doutrina erra. O problema do doutrinista é que ele sempre acha que a Bíblia está errada e a doutrina está certa. Né? Então, quando a Bíblia fala outra coisa daquilo que a doutrina da pessoa expõe, então ele desconsidera a Bíblia, né? Esse é o fundamentalista religioso, é assim, ele é um fundamentalista doutrinista. Ele lê a Bíblia a partir da confissão de fé, a partir do credo, né? Ele corrige a Bíblia sempre que ele achar que a Bíblia está falando que não deve. Né? Então, agora nesses tempos de polarização ideológica tão absurda que a gente está vivendo, já ouvi muita gente reclamar que a Bíblia é marxista, né? Que lá em Êxodo fala em opressão, libertação, né? Então aí vamos corrigir o Êxodo, né? A opressão lá não era opressão política, era opressão espiritual. Essa atitude é absurda, né? E que impede que o Espírito atue na vida da gente através da palavra. Também uma atitude carnal é uma atitude apologista, né? Quer dizer, aquela pessoa que fica lendo a Bíblia para provar que a Bíblia está certa, para defender a Bíblia dos ataques da ciência, do racionalismo, etc. Né? Então, tem gente que dedica a vida inteira para provar que, né, o mundo realmente foi formado em 6 dias, que toda essa coisa de evolução, de bilhões de anos no universo e tal, que a ciência propõe, tudo isso está errado. Né? É perda de tempo. Né? Quer dizer, a verdade da Bíblia não depende da aprovação da ciência. Né? Quer dizer, eu não preciso que a ciência me diga que a Bíblia está certa.
né? A verdade da Bíblia é confirmada na vida transformada da gente, né? Como diz Jesus, pelos seus frutos vocês serão conhecidos, né? Quer dizer, nós não vamos ser conhecidos pela nossa doutrina, nós não vamos ser conhecidos pela nossa atitude em relação à ciência. Nós seremos conhecidos pelo nosso fruto. E o fruto é amor. Depois eu vou voltar para esse ponto. Enfim, essa seria então o que eu chamo aí de atitude carnal, atitude incorreta para ler a Bíblia. Então, o que seria uma atitude correta para a leitura da Bíblia? A atitude correta para a leitura da Bíblia é a atitude de abertura, né? Tá? Quer dizer, o ser humano, né, diz a Bíblia, tem um coração de pedra, né? Ezequiel fala bastante isso, né? Jesus fala do coração duro dos fariseus. Quer dizer, todos nós somos pessoas endurecidas, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos escravos do pecado, até que Deus nos liberta. E quando Deus nos liberta, esse fogo interior do Espírito, então, começa a quebrar esse coração de pedra. Então, uma atitude correta para ler a Bíblia é uma atitude de abertura, de disponibilidade. Tá? Abrir o coração, abrir a mente, abrir o nosso corpo para a Bíblia nos ensinar. É a abertura para sermos ensinados, para sermos desafiados, para sermos questionados pela Escritura. Tá? Então, quando eu leio a Bíblia, a atitude correta é de permitir que a Bíblia fale comigo. E não de controlar o que a Bíblia tem a dizer, mas de permitir, então, que a Bíblia faça o trabalho dela. Tá? Alô, tudo bem? E o trabalho da Bíblia é convencer a gente de que a gente está errado. Muito mais do que convencer a gente que a gente está certo, porque a gente não precisa. Ninguém precisa ser convencido que está certo. Todos nós acreditamos que estamos certos. Então, abrir o coração, abrir a mente para a Escritura é abrir o coração e a mente para que a Bíblia mostre que eu estou errado. Onde estou errado, por que estou errado e como eu posso sair do erro. Seja um erro intelectual, seja um erro emotivo, seja um erro afetivo, seja um erro de prática. Tá? Então, abrir o coração, abrir a mente, abrir o corpo para a leitura da Bíblia é deixar o Espírito, através da palavra, quebrar nossa teimosia. Tá? Deuteronômio usa a expressão do pescoço rígido, né? Do pescoço duro. Aquele camarada que, né, a cabeça fica ali e não vira. Né? Você não vira para lugar nenhum, você tem que virar o corpo todo. Né? O robozinho. Não, sabe? Baixa a cabeça, baixa o coração, abre a sua vida, deixa Deus falar. Né? Quer dizer, de vez em quando eu tomo umas lambadas no Facebook de gente que não deixa Deus falar. Né? De gente que está pronta para julgar o outro, destila ódio, né? Quer dizer, o camarada que já sabe tudo, então ele tem um coração tão duro que destila ódio. Se um camarada pensa diferente, então é do capeta, é do diabo. Né? Eu leio as coisas assim, num primeiro momento eu fico chateado, depois eu fico, né, compadecido da pessoa que fala um negócio desse, depois eu fico rindo, né? Quer dizer, como é que alguém pode se achar cristão e ter tanto ódio no coração, né? Mas é um riso, não é um riso de deboche, não, é um riso de desespero, né? Você não tem o que fazer. Tá? Quando o coração está duro, o Espírito de Deus não pode fazer nada. Quando a mente é obstinada, o Espírito não pode fazer nada. Agora, quando eu abro a minha mente, o meu coração para ler a Bíblia, o que eu encontro na Bíblia não são doutrinas, não são conceitos, não são ideias, mas o que eu encontro na Bíblia é a vida. Tá? Os conceitos, as ideias, as narrativas, os provérbios, eles são janelas para a vida. Tá? Então, quando eu abro meu coração para aprender o que a Bíblia tem a dizer para mim, eu estou abrindo o meu coração para a vida que está retratada no texto.
Então, nesse sentido, ler a Bíblia é um processo de deciframento, né? De ir além do texto, a partir do texto enxergar a vida que é retratada no texto. Bom, sendo mais prático ainda, quer dizer, a Bíblia fala dela mesma como lâmpada, como luz, como guia, como um mapa para a vida. Então, a função da interpretação bíblica na espiritualidade é a função da inteligência. O papel da interpretação bíblica, o papel da Bíblia na espiritualidade é nos ajudar a sermos pessoas sábias, pessoas inteligentes. Tá? A Bíblia nos torna, ou deveria nos tornar, pessoas espiritualmente inteligentes, pessoas capazes de discernir o que Deus está fazendo na vida do mundo, capazes de discernir o que Deus está fazendo na nossa vida. Tá? Então, a inteligência espiritual na própria Bíblia é descrita como discernimento. Tá? E discernir é ser capaz de criticar. E criticar, eu gosto da definição de Foucault, é a arte de não ser governado desta maneira. Quer dizer, criticar não é ficar apontando o erro dos outros, criticar é se tornar-se livre. A arte da crítica não é a arte de falar mal do outro. Isso é definição brasileira de crítica. Né? Crítica é sempre achar o erro do outro. Né? Quer dizer, e o brasileiro, e acho que todo ser humano é assim, né? Desde a história do Adão e Eva lá na Bíblia, o ser humano é um bicho pronto para arrumar, a descobrir o erro do outro. Né? Quer dizer, você sempre é capaz de discernir o erro do outro, mas você nunca é capaz de discernir o seu próprio erro. Né? Quer dizer, então, discernimento é a arte de não ser governado desta maneira. De que maneira? De ser governado pela carne. E a carne nos faz pessoas que julgam os outros, que odeiam os outros, que consideram que os outros estão errados, que é a gente que está certo. Né? A carne nos torna pessoas que amam a lei, a obediência, as regras. Tá? Então, nós nos escravizamos. Paulo escreve lá aos Colossenses, não fiquem presos a essas regras, não toques, não proves, não manuseis. Né? Jesus também, lá no Sermão do Monte, né, nos ensinou a ser livres da lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Então, discernimento é o efeito da liberdade do Espírito na vida da gente. Somos tornados livres da carne, livres da lei, livres do pecado, livres da morte, livres da necessidade de julgarmos a nós mesmos e ao próximo. Livres da necessidade de sermos boas pessoas. Porque a carne é ambígua. Ela tem dois lados. Né? Tem o lado de julgar o outro, né? De classificar o outro. A carne é um sistema classificatório. Judeus versus gentios, gregos versus bárbaros, romanos versus não romanos, cristãos versus ímpios. Hoje em dia tem crente e tem ímpio. Né? Então, a carne é um sistema de classificação. E nesse sistema de classificação, sempre o outro está errado. Mas a carne tem um outro lado, um lado bonito. Né? Porque a pessoa carnal é aquela pessoa que quer fazer tudo certo. Né? Uma pessoa carnal é uma pessoa que deseja acertar. Né? Então, ela obedece à lei, ela faz tudo bonitinho. Ela segue as regras. É aquela pessoa que, quando vê a placa, não pise na grama, ela não pisa. Né? Quando vê a placa saída, ela vai lá e sai, né? Se a placa diz que é saída, tem que sair, tem que obedecer. É aquela pessoa obediente, faz tudo certinho. Né? O problema é que faz tudo certo de acordo com os padrões do mundo e da própria carne. Porque dos padrões de Deus, você faz tudo errado. Eu falei para vocês que eu ia provocar. Então, essa frase é bem provocativa. Se você quer ser fiel a Deus, você tem que viver errado. Tenta entender o que é esse errado aí. Olha para Jesus para você descobrir o que é viver errado. Jesus foi o cara mais errado do mundo na visão do judaísmo e do mundo greco-romano da época.
tão errado que teve que ser crucificado, foi condenado, executado, morto na cruz. Né? Jesus era politicamente incorreto, Jesus era beberrão, comilão, segundo as más línguas, era herege, andava com quem não devia. Né? Então, sabedoria popular afirma, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Jesus andava com prostitutas, publicanos, pecadores, gente ruim, né? Gente com deficiência física, mental, gente que não obedecia à lei. Jesus só andava com quem não prestava. Né? Então, quando eu digo assim, é uma pessoa que não é carnal, é uma pessoa que vive errado, o modelo é Jesus. Né? Então, vamos voltar lá para o texto. Né? Então, se a atitude correta é a abertura do coração, como é que eu sei que eu estou lendo a Bíblia direito? Né? Quais são as marcas dessa inteligência espiritual? Se a Bíblia nos torna pessoas sábias, inteligentes, quais são as marcas disso na minha vida? Não tenho, essa ordem não é uma ordem lógica, cronológica, é a ordem que eu fui colocando aí. Porque essas coisas, elas funcionam todas misturadas. Né? Então, em primeiro lugar, né, o autodiscernimento. Quer dizer, eu sei que eu estou me tornando uma pessoa espiritualmente inteligente. Lembra que Jesus ensinava lá para os fariseus? É do coração que saem as coisas ruins, não é? O que me torna impuro não é o que eu coloco na boca, não é comer a carne de porco. O que me torna impuro é o que sai do coração. O que sai do coração? A maldade, o homicídio, a carnalidade. Né? Então, eu me torno uma pessoa espiritual quando eu começo a me conhecer. Começo a perceber que as minhas intenções, os meus propósitos, os meus desejos, eles são malignos. Né? A essência do pecado, segundo Paulo, é não cobiçarás. A essência do pecado é o desejo. O desejo é egoísta, é egocêntrico. Então, o autodiscernimento é perceber onde o meu desejo está sendo egocêntrico. E quando e onde o meu desejo está controlado pelo Espírito. Tá? Segunda marca da inteligência espiritual é o autocontrole. Tá? Eu não viver como uma pessoa reativa, né? Reagindo emocionalmente, reagindo raivosamente a tudo. Né? Então, é interessante o Gálatas 5, 22, 23, essa pequena lista do fruto do Espírito, começa com amor, termina com domínio próprio. Tá? O amor e o domínio próprio governam o que Paulo chama aí do fruto do Espírito. Por quê? Porque o amor é o sair de mim em direção ao outro. E o domínio próprio é exatamente não voltar para mim. Tá? Quer dizer, quando eu domino o meu desejo de voltar para mim e de ser dono de mim mesmo. Tá? Sem amor eu não tenho domínio próprio. Sem domínio próprio não há amor. E sem amor e domínio próprio não há alegria, não há paz, etc, etc, etc. E a terceira marca é a autonomia. É liberdade, é responsabilidade. Por quê? Porque contra estas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei. Então, não há lei que me faça obedecer a Deus. Eu não obedeço a Deus. Se você quer ser fiel a Deus, você não pode obedecer a Deus. Porque obediência é infidelidade. Obediência é seguir leis. Se você segue a lei, você está sendo infiel a Deus. Outra provocação. Eu sei que você vai falar, mas então eu posso ser desobediente? Deve. Agora, como é que você
pode ser desobediente e espiritual ao mesmo tempo? Quando você se torna uma pessoa fiel a Deus, quando você ama a Deus acima de tudo. Quando você ama o próximo como você mesmo. Por quê? Porque aí você não tem que obedecer nenhuma lei. Né? Você não precisa de lei para fazer as coisas. Você faz a coisa certa porque a coisa certa é natural. Né? Quem ama, ama naturalmente. Então não tem esse negócio de coisa errada. Né? Por quê? Porque quem ama não é egoísta. Quem ama não deseja o mal de ninguém. Quem ama no espírito não vai fazer nunca o mal para si mesmo e o mal para o próximo. Tá? Outras duas marcas da inteligência espiritual, e aí eu vou terminando a minha parte na conversa. Eu falei muito de atitude, falei de coração, falei de discernimento, etc, etc. Agora vamos falar do cérebro. Inteligência espiritual é capacidade argumentativa. Né? Paulo escreveu lá para os Coríntios, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, é ser capaz de argumentar. Sofisma é o mau argumento, é a falácia. A fortaleza é o argumento do mais forte. O que é a fortaleza? Para mim, uma boa interpretação dessa fortaleza aí é a fábula da raposa e do cordeiro. Né? A raposa encontrou o cordeiro bebendo água no rio, alguns metros abaixo do lugar onde ela estava, e a raposa mandou o cordeirinho, né, parar de beber água porque estava sujando o rio. Aí o cordeiro falou, mas como é que eu posso estar sujando a sua água se eu estou aqui embaixo? Aí a raposa diz, bom, se não é você, foi seu pai, se não foi seu pai, foi sua mãe. O cordeirinho falou, mas meu pai e minha mãe nunca viveram aqui. Falei, bom, se não foi você, não foi seu pai, foi sua mãe, qualquer um, mas você está sujando a minha água. E foi lá a raposa e comeu o cordeirinho, né? Matou e engoliu. Esse é a fortaleza, o argumento errado, é o argumento da força. Aquilo que na filosofia se chama da falácia ad hominem, né? É o argumento contra a pessoa. Aquela pessoa que diz para o outro que o outro está errado, ela não discute ideias, ela discute pessoas. Então, a inteligência espiritual é uma inteligência lógica, cognitiva, argumentativa, discernidora. Então, uma leitura da Bíblia sempre terá de ser uma leitura bem argumentada. Né? E a quinta marca, e aí eu vou parar por aqui, é a abertura para o aprendizado mútuo. Por quê? Porque todas essas marcas anteriores à quinta, elas são desenvolvidas na comunhão e não no isolamento. Né? Autodiscernimento, autocontrole, autonomia, capacidade argumentativa, a gente desenvolve na convivência com outras pessoas. Nós não desenvolvemos essas características isoladamente. É apenas no aprendizado mútuo. Tá? Então, ali, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Tá? Então, eu não consigo me tornar uma pessoa espiritual sozinho. Eu não consigo ser um bom leitor da Bíblia sozinho. E aí tem também uma das outras marcas terríveis da modernidade que inventou esse negócio de que ler a Bíblia é uma atividade solitária, individual, baseada num bom método, numa boa biblioteca. Ler bem a Bíblia também tem o momento que você está em casa, que você está no meio dos livros, etc. e tal, mas o momento mais importante, crucial, determinante de uma boa leitura da Bíblia é a leitura comunitária, coletiva. Né? Se a gente procurar exemplos na história, nós vamos ver na história do protestantismo, tem o pietismo. A grande revolução prática do pietismo foi criar pequenos grupos e estudar a Bíblia em pequenos grupos. Por quê? Porque na igreja você não estuda mais a Bíblia. No templo não dá para estudar a Bíblia.
No culto não dá para estudar a Bíblia. Essa é uma grande balela do protestantismo, esse negócio de que a palavra está no centro do culto. Está no centro do culto é o pastor, a pastora. O que está no centro do culto é o clero. Porque quando alguém fala e ninguém pode responder, a palavra de Deus está fora do lugar. Até hoje a gente vive essa balela e até hoje a gente fica dizendo que um dia a nossa igreja vai praticar o sacerdócio universal. E ela não pratica por quê? Porque nós, pastores, não deixamos, né? Porque nós monopolizamos a palavra. Então, aquele negócio de Colossenses 3,16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, a gente não deixa acontecer. Porque a gente inventou um culto clerical. Né? E a gente não abre mão desse culto de jeito nenhum. Né? Os pietistas tentaram inventar um outro jeito, né? Mas depois voltaram. Né? Aí vai do culto, depois vai para o grupo, né? Aí volta para o culto. Quer dizer, ao invés de mudar a igreja, tentaram mudar um programa. Ao invés de mudar a vida, tentaram mudar a estrutura. Não. Muda o esquema todo de fazer a coisa. É coletivo, é comunitário, é corpo de Cristo. É edificação mútua. Né? Quer dizer, né, esse negócio de clericalismo é o que mata a gente. Né? Por quê? Porque é individualista. Né? O Charles Van Engen, num dos livros dele, Povo Missionário, Povo de Deus, ele compara o pastor a um Papai Noel. E a liderança da igreja aos mãezinhos, ajudantes do Papai Noel. Né? Quer dizer, o pastor acha que ele é o Papai Noel, vai distribuir presente para a igreja. Né? Então, como ele sozinho não pode distribuir muito presente, tem que ter um monte de anãozinho para ajudar. Pastor titular, auxiliar, porque não, Charles Van Engen vive lá nos Estados Unidos, lá, como cá, igreja boa, igreja cheia de gente, né? É igreja com muitos membros, né? Alguém precisava depois explicar para Jesus como é que é essa história aí, porque ele não conhece bem. Mas não, o Charles Van Engen dizia isso. O pastor, no mundo clerical, ele acha que ele é o Papai Noel distribuindo presente. Cara, a gente não dá presente para ninguém, Deus é que dá presente. Né? Quer dizer, então eu vou terminar a minha parte, né, falando isso para vocês. Como aqui tem muita gente que é líder, que é pastor, que é pastora, que ensina, que é assim como eu, como Paulo, etc. e tal. Quer dizer, o principal empecilho para que a interpretação bíblica nos ajude a crescer espiritualmente somos nós mesmos. Quando nós achamos que nós temos um ministério de ensinar aos outros e somente numa direção. Né? Quando nós não permitimos que a leitura da Bíblia seja uma atividade comunitária e coletiva. E quando nós não aceitamos a palavra do outro como uma palavra que Deus tem para dizer para nós. Bom, era isso aí. Então, eu acho que para eu ser coerente com o que eu estou falando aqui, eu tenho que deixar agora vocês falarem. Fazer pergunta, fazer comentário, fazer correções. Né? Então, Paulo, agora não sei se você que coordena isso aí, como é que a gente funciona aí, mas o importante agora é o bate-papo. Né? Valeu, Júlio. Muito boa essa palavra, desafiadora, provocadora, né? Uma palavra que a gente vai mastigar aí ainda durante um tempo, né? Que vai ficar ruminando. E vamos lá, o Davi Baiense é o primeiro a perguntar. Vamos lá, Davi, liga seu microfone e para perguntar rápido. Tá ligado. Gente, vamos agilizar as perguntas, tá? Para a gente dar várias oportunidades para a gente poder fazer com que todos que quiserem possam perguntar. Vamos lá, Davi. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio, pela palavra. Eu queria te fazer uma pergunta, pensando no que você falou, sobre a questão de limites e se é que tem limite, como se relacionam os campos da leitura bíblica, a leitura bíblica minha como pastor ou como ministro em relação da leitura comunitária
e os limites dessas leituras, sabendo que podem vir leituras problemáticas tanto de mim, mas também da comunidade, e quais seriam os parâmetros para a gente limitar as leituras problemáticas ou complicadas, mas também a relação da minha leitura enquanto pastor e para a vida comunitária e a minha leitura acadêmica. Então, apesar de você ter falado do método e que o método, e eu gostei muito disso, foi muito libertador ver isso, que a leitura correta não é com o método correto, mas é com a postura correta. A gente sabe que quando a gente vai para a academia, a gente precisa usar o método, e o método é útil, tem seu lugar. Então, eu sei que você não está negando isso. A questão é como que eu relaciono, então, essas coisas. A minha leitura metodológica, a minha leitura para a espiritualidade, digamos assim, as várias leituras da comunidade, como eu ensino a comunidade na leitura bíblica, quais são os limites dessas leituras, as inter-relações entre elas e os limites da própria leitura bíblica, né? Para a gente falar, que a gente sabe que não dá para a gente chegar completamente nas intenções do próprio autor, mas também nem toda leitura é possível, enfim. Joia, vamos tentar responder assim com alguma brevidade, que é difícil para mim falar pouco, mas vou tentar. Primeiro, eu acho que essas várias dimensões e situações de leitura, elas se delimitam mutuamente. Acho que uma primeira questão seria essa, quer dizer, a leitura, vamos dizer assim, acadêmica, no bom sentido da palavra, é uma leitura disciplinada, bem argumentada, bem fundamentada, é importante para que a gente não fale apenas aquilo que a gente acha que tem que falar, quer dizer, para que a leitura da Bíblia não seja também o meu achômetro, quer dizer, eu acho que o acadêmico, o elemento acadêmico, por isso que a quarta marca da espiritualidade ali, da inteligência espiritual, é um bom argumento, uma boa argumentação. Tem vários métodos possíveis para ler bem a Bíblia. O importante é, como critério, que os resultados aos quais nós chegamos possam ser argumentativamente comprovados a partir do próprio texto. Então, se o texto da Bíblia está dizendo, por exemplo, amarás, toda a lei se resume numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso simplesmente dizer, bom, então, Paulo está ensinando para a gente que existe o amor e existe a lei. Quando eu amo o próximo, eu estou seguindo o Espírito Santo. Agora, quando eu obedeço a lei, eu estou obedecendo ao Pai. Então, se eu obedeço a lei, eu amo ao próximo. Aí eu estou invertendo o que o texto está dizendo. Eu estou dando um exemplo maluco aqui. Então, o primeiro critério para a validade de qualquer leitura de um texto é o próprio texto. O segundo critério é o mundo em que o texto é escrito. Então, se eu estou lendo lá a palavra de Deus, e eu estou lendo Isaías, e Isaías diz que a gente tem que praticar justiça. Bom, não adianta eu dizer que justiça é distribuir adequadamente os recursos, porque lá no mundo dos judeus não era esse conceito de justiça. Então, fico só aqui. Existem critérios que derivam do próprio texto, da própria realidade textual. Agora, quando a gente lê comunitariamente, a gente se corrige mutuamente. Vai aparecer muita maluquice quando você abre uma roda de leitura da Bíblia, dentro ou fora da igreja. Assim como aparece muita maluquice na academia. Se existe gente que erra pra caramba quando lê a Bíblia, é o acadêmico. E que, com todo respeito aos meus colegas acadêmicos de Bíblia, a exegese histórico-crítica é uma grande fábrica de ideias mirabolantes. Quer dizer, nunca vi uma coisa tão bem preparada para inventar maluquice quanto a exegese histórico-crítica. Por quê? Porque o camarada está lendo ali o texto. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre Deuteronômio. Aí estava estudando para entender o Deuteronômio. Aí encontrei um texto de Norbert Loefling, um cara muito inteligente,
não vou discutir se era crente ou não, porque não vem ao caso, né? Não tenho a menor ideia se era ou não era. Mas uma das teses do Loeffin, que, né, eu estava estudando a lei do dízimo, né? E na lei do dízimo tem uma frase ali, para que aprendas a temer a Deus. Aí o Loeffin diz, bom, no Deuteronômio a frase aprenda a temer a Deus aparece X vezes, e é indicativo de uma redação sapiencial do Deuteronômio. Você quer coisa mais absurda do que essa? Aí você lê isso aí, você, pô, o cara é brilhante. O cara é louco, não é brilhante. Não sei de onde ele tirou esse negócio aí, só porque apareceu a palavra temor, então ali, tá? Não, mas a exegese histórico-crítica é isso, era uma grande fábrica de mirabolances, né? De maluquices. Agora, é também uma fábrica de muita coisa interessante, né? Eu aprendi e continuo aprendendo muito com a exegese histórico-crítica, mas né, você tem que ser capaz de perceber os limites do método, né? Bom, aí a leitura comunitária, ela tem esse papel, né, de me corrigir, nós nos corrigimos uns aos outros. Então, eu diria assim, né, para terminar a minha resposta aqui. Normalmente, quando a gente lê, a gente acerta, quando a gente lê comunitariamente, né? Ler não é um negócio tão complicado assim que a gente não consiga entender um texto da Bíblia, né? Eu acho que o texto, né, o Carlos Mestre escreveu um livrinho fantástico, né, Por Trás da Palavra, que começa com uma parábola, né, parábola da casa, né? Eu não posso contar toda a parábola, senão vai longe aqui. Mas basicamente, parábola da porta, isso. A moral da história. O que atrapalha o povo de Deus entender a Bíblia é o acadêmico. Por quê? Porque ele criou tanta regra, tanta metodologia, tanto aparato para entender um texto da Bíblia que ninguém mais consegue entender a Bíblia. Ou seja, a academia tirou a Bíblia do povo e a gente tem que devolver a Bíblia para o povo. E quando eu falo academia, eu vou falar o pastor também. Né? Academia científica e academia clerical. Então é isso aí. Acho que a minha resposta é essa. Obrigado, mestre. Valeu, Júlio. Agora a gente vai para a Cíntia. Cíntia Muniz pediu para fazer uma pergunta. Cadê você, Cíntia? Oi, bom dia. Olá. Bom dia. Fala, Cíntia. Bom dia, professor. Obrigada pela palavra, pela palestra. É muito boa, muito desafiadora também. E a minha pergunta, ela parte de uma afirmação, na verdade, de uma crítica, de uma premissa que você colocou, que é uma premissa praticamente aceita em todas as igrejas, da centralidade da palavra no culto. Aquela questão da palavra, do momento da exposição bíblica, ser o momento central do culto. Creio que, como teólogos, como líderes de igreja, nós temos esse apreço pelas regras, nós gostamos realmente de regras, isso é um fato, né? E creio que, hoje em dia, quando eu penso num culto ou numa oportunidade de participação das pessoas nessa leitura da palavra, o que me vem à mente seriam talvez os cultos no lar, as células, coisas assim que a igreja tem feito e tem buscado isso. Mas eu gostaria de saber se o senhor, como pastor, ao longo da sua experiência, tem alguma dica ou alguma orientação no sentido de repensarmos a nossa liturgia de culto, nessa questão da palavra ser comunitária, ser participativa, uma vez que nós já temos uma liturgia um tanto definida, um tanto rígida, pensando aí principalmente no culto de domingo, no culto principal, se você tem alguma indicação nesse caminho, ou se você, na sua experiência pastoral, já conduziu algo nesse caminho, nessa linha, um pouco diferente das liturgias a qual nós estamos aí habituados. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, a primeira parte da resposta é uma propaganda. Dá uma lida na Teologia Pastoral para o Mundo Urbano Global, que eu publiquei pela editora Descoberta. Um dos capítulos é a praxis da palavra. Nesse capítulo, então, eu conto um pouco da minha experiência pastoral e
faço uma série de sugestões ali a partir de práticas diferentes de lidar com a Bíblia e também questões da liturgia. Mas como, né, você não vai achar o livro tão cedo, eu não vou deixar você sem dar pelo menos alguns exemplos que você me pediu, né? Uma das coisas que para mim sempre foi importante era ouvir as pessoas quando eu estava preparando o sermão. Tá? Ou seja, nem sempre dá para você mudar o jeito do culto. Tá? Mas dá para você mudar o jeito de você preparar o sermão. Dá para você envolver as pessoas na preparação do sermão. Tá? Então, isso era uma coisa que eu procurava fazer no pastorado. Tá? Então, durante a semana, quando eu batia papo com um membro da igreja, ou numa visita, ou num bate-papo normal e tal, falava sobre o texto bíblico, perguntava o que achava, etc. e tal. Uma coisa que eu costumava fazer também era, eu sempre pastoreei igreja quase todas as igrejas que eu pastoreei eram igrejas pequenas, então eu era pastor e também era professor de escola dominical. Então, na escola dominical, na classe de todo mundo, os jovens e adultos, normalmente tinha uma classe de criança e a classe do resto, né? Eu dava aula para a classe do resto. O que era a aula? A gente discutia o sermão, a gente discutia o texto bíblico que foi usado para pregar. Então, e tinha vezes também que a gente discutia textos que não tinham nada a ver com o sermão. Mas eu procurava mostrar para as pessoas, quer dizer, que a arte de preparar o sermão, ela deve ser comunitária. E a arte de ouvir o sermão deve ser crítica. O pastor, a pastora tem que permitir que as pessoas reajam ao seu sermão. Nem sempre dá para você fazer isso no próprio domingo, mas você pode fazer isso na semana seguinte, na célula. Eu fui voluntário numa igreja que tinha esse negócio de célula, né? Igreja em células. E nas células se discutia o sermão, se discutia o que o pastor ensinava. Eu achava isso muito interessante. Outra coisa que eu fazia, aí para mudar a liturgia, eu fazia sempre, a cada 2, 3 meses, um culto sem sermão. Né? Então, como é que era o culto? Normalmente era um culto só com música e oração, né? Então, assim, as músicas eram o sermão, né? As letras eram a palavra. Dava trabalho fazer culto assim, porque você achar música hoje em dia, né, baseada na palavra e não baseada na emoção, é complicado, né? Mas tem bastante coisa. Então eu fazia assim, o culto era, né, sem sermão. A gente lia o texto bíblico e cantava a música que retratava aquele texto. E cantava cantava 2 vezes, até o pessoal aprender. Né? Só 2 exemplos aí, né? Senão eu vou ficar falando muito tempo aqui, né? Mas acho que existem formas simples, né, da gente fazer esse tipo de mudanças na prática cotidiana da igreja, sem também criar uma bagunça generalizada, né? Porque se você mudar radicalmente o culto, as pessoas também ficam apavoradas, né? E aí mudam você do ministério também, né? A primeira igreja que eu pastorei, eu fui pastor auxiliar, né? Uma igreja batista no Brooklyn, em São Paulo, chamava Igreja Batista Peniel. Essa igreja, o pastor anterior fez tanta mudança que botaram ele para fora. E depois o pastor que era o chefe e eu também fomos botados para fora. Não por causa das mudanças, porque quando nós entramos a gente deu continuidade a um processo, mas o pessoal botou a gente para fora também porque a gente dividia a liderança com toda a igreja e os diáconos da igreja achavam que não podia, que era antibatista, né? Você ter líderes que não fossem diáconos. Então eles mandaram a gente embora e a igreja voltou ao normal. Então, tem o clericalismo pastoral, tem o clericalismo diaconal e tem o clericalismo presbiterial também, né? Enfim, quem tem poder na igreja gosta de segurar o poder, né? Então, por isso que a igreja é corpo de Cristo. Vocês reparte o poder. Quando reparte o poder,
o poder de ler a palavra, a igreja melhora. Obrigada, professor, pela resposta e pelas orientações. Nada. Vamos lá, O mais gente. importante é inventa o seu jeito de fazer a coisa certa, né? Você sempre vai, a gente sempre tem que arriscar, né? Quando a gente arrisca, né, a gente normalmente acerta mais do que a gente imagina. Obrigado, Júlio. Vamos agora para a Joyce. A Joyce Martim, ela levantou a mão aí. E depois o José Antônio Abud. Bom dia, professor Júlio. Bom dia. Queria falar que eu terminei agora, né, o curso de teologia pública e estou assim de ressaca pelo final, porque é fantástico. Eu tinha que ter 2, 3, 4, 5, porque essa interface do caminho de fé com a vida é incrível. Abre uma outra perspectiva para a gente. Eu tenho aprendido muito com você, professor, que a interpretação bíblica ela pode ser uma experiência emancipatória, de aprofundamento do relacionamento consagrado com Deus, mediado pelo Espírito. Isso é muito enriquecedor. E nesse processo, a gente acaba compreendendo o mundo e como agir sobre o mundo segundo a vontade de Deus, segundo a justiça de Deus, quando a gente começa a refletir sobre isso. E aí eu te pergunto, a leitura comunitária, ela pode ser considerada nessa perspectiva um método de desvelamento da sociedade e da superação ideológica? E mais, nessa perspectiva, o Papai Noel pode roubar o presente? Beleza. Obrigado por participar do curso. Foi lá na FATIP, né? Isso. Curso de extensão, né? Joia, ligado lá ao CELADEC. Eu diria assim, para começar pelo fim, normalmente na igreja o Papai Noel rouba o presente. Seja com o grupo ou sem o grupo, né? Porque a gente fica com presente só para nós, né? A gente é dono da palavra e aí complica a vida dos crentes, né? Mas, enfim, né? Isso não quer dizer que a gente não preste, né? Viu, pastorada, meus colegas, minhas colegas, a gente não é tão ruim assim. O clericalismo é uma droga, mas Deus usa a gente apesar disso, né? Então, não fica muito chateado. Não, eu sou um verme maldito, Deus nunca vai me usar porque eu sou clerical. Eu lembro eu tive um aluno que o bicho era tão complicado. Danado, rapaz. O rapaz era crente pra caramba, só que eu não sei em que ele acreditava, porque todo dia no seminário de manhã a gente ouvia a oração dele. Ele berrava: Senhor, eu sou um verme miserável, me liberta. Eu falei: rapaz, um belo dia eu chamei na minha salinha lá no seminário, falei: escuta, rapaz, para de fazer essa oração aí, porque você está ofendendo a Deus, porque se você é a pessoa que Deus ama, como é que você pode ser um verme? Então, às vezes a gente rouba, né? Porque a gente quer ser muito crente. A gente pode ser menos crente. Então, nós, mesmo sendo clericais, nós não somos vermes terríveis que impedem Deus de fazer as coisas, né? Tá. Bom, eu acho que, segundo a primeira parte, de fato, quando a gente lê a Bíblia comunitariamente, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende como são as pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem um vislumbre melhor de como é a sociedade, né? De como as pessoas funcionam, de como funcionam os mecanismos, porque quando você lê a Bíblia em comunidade, em grupo, também você vai ter os egoísmos das pessoas que estão lendo a Bíblia com você. Não é só o clero que rouba o presente, né? Então, também as pessoas vão ler a Bíblia, ela também distorce a palavra, por quê? Porque ela puxa para a sardinha dela, puxa a brasa para a sua sardinha. Então, a gente aprende como as pessoas vivem na sociedade, mas tem esse mecanismo emancipatório presente. Por quê? Porque aí eu discuto. Na minha experiência de leitura comunitária da Bíblia, dificilmente eu tive que corrigir alguém. Sempre foi muito interessante isso, porque eu, como
pastor e professor de teologia era o que menos corrigia os outros. Porque o próprio pessoal se corrigia, né? Então era muito interessante isso, né? Agora, a leitura comunitária, quer dizer, ela não é uma cura para todos os males, né? Porque se as pessoas que fazem parte do grupo são pessoas egocêntricas, a leitura vai ser ruim. Tá? Então, para mim, a importância da leitura em grupo não é tanto o fato de acertar. A importância, para mim, da leitura em grupo é possibilitar esse discernimento mútuo, possibilitar essa troca e essa correção mútua, né? E permitir que as pessoas falem e se exponham, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem falar, mas não querem se expor. Querem falar, mas não querem ser corrigidas. Então, a minha experiência de leitura bíblica em grupo, por exemplo, em grupos populares, era muito mais interessante do que em grupos eclesiais. Leitura da Bíblia em grupo dentro da igreja, para mim, sempre foi muito mais complicada do que leitura da Bíblia em movimentos sociais, em pastorais populares. Por quê? Porque o crente acha que sabe. Ou seja, né? O crente é o Papai Noel miniatura, é o Papai Noel reproduzido. Então, quando ele lê a Bíblia, ele já acha que ele já sabe. Mas, normalmente, nas aulas de Lato Sensu, de Bíblia, que eu dou lá na FATIP, o aluno que mais dá trabalho é o presbítero, não é o pastor. O pastor que vai estudar lá pós-graduação em Bíblia, ele sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. O presbítero normalmente vai lá para provar que a gente está errado, né? Então, assim, leitura comunitária é importante na medida em que ela nos mostra quem realmente nós somos, né? Então, é isso que você falou, Cíntia, né? Joyce, né? Você desvela quem o ser humano é, e isso é emancipatório. Quando eu percebo que eu sou um cara egocêntrico, aí eu começo a me libertar do meu egocentrismo. Quando eu percebo que a minha leitura da Bíblia é apenas parcial, eu me liberto, né, dessa parcialidade. É por aí. Tá? Obrigado, Júlio. Obrigada, professor. Vamos lá, o Antônio. Zé Antônio. Isso. Bom dia, Paulo, professor Júlio, meu professor na FATIP, a Joyce, também minha colega de seminário, e a todos os participantes. Sobre uma das provocações que o senhor colocou, dessa espiritualidade subversiva, esse elemento de subversividade, né, que não está aprisionada em regras. E aí a minha pergunta é bastante direta: como viver essa subversividade da espiritualidade sem cair no antinomismo? E também como viver essa subversividade sem estar no centro daquela polêmica entre Cristo como Senhor e Cristo como Salvador, como se houvesse essa possibilidade de dicotomizar dessa maneira. Uhum. Tá. Uma espiritualidade subversiva pratica a subversão do amor. Então, e aquilo que eu estava falando do fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito não há lei. Só existe antinomismo quando eu acredito na lei. Quando eu acho que a lei é importante. Então, aí eu vou contra a lei. Quando eu não acredito na lei, quando eu não vejo a lei como determinante, eu não vou contra ela. Eu aceito os limites da lei. Então, se eu percebo que não pisar na grama é uma coisa boa, porque vai permitir que a grama continue viva, então, por amor à vida da grama, eu não piso na grama. Não é porque a lei diz não pise na grama. Quando a lei diz não mentirás, não darás falso testemunho, quando eu amo o próximo, eu não preciso dar falso testemunho, eu não preciso mentir. Quando eu amo, eu não minto. Eu falo a verdade. Então, assim, uma espiritualidade subversiva vai muito além da lei, por quê? Porque ela pratica aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, né? Vocês ouviram o que eu disse aos antigos, né?
não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é assassino. Quer dizer, dá um exemplo do século XXI. Existe lei contra racismo, mas a lei contra o racismo não anula o racismo. A pessoa continua racista, né? Ela só se segura, né, para não ser presa, mas ela continua racista, né? E vai praticar o racismo de formas mais perniciosas do que as formas explícitas, né? Porque a coisa pior do racismo, do sexismo, do classismo, não é quando você ofende a pessoa, chama o negro de macaco. A forma pior é quando você, né, chama o negro de uma pessoa com alma branca. Essa pessoa é negra, mas ela é boa, né? E quando você chama o negro de macaco, o camarada tem como reagir, né? Ele tem como dizer para você, macaco é o que levanta o seu carro e coisa desse tipo. Agora, quando você diz, é negro, mas é bom, fica complicado, né? Quando você diz para a mulher, não, ela é mulher, mas ela é abençoada por Deus, né? Toda vez que eu ponho esse mas, que é a forma sutil, né? É pobre, mas, né? Quer dizer, no Evangelho não dá para eu colocar o mas, né? Quer dizer, então, quem ama o próximo como Jesus amou, nunca vai ser antinomista, porque nunca vai ofender, nunca vai mentir, nunca vai ser violento. O nunca, entre aspas, né? Quer dizer, quando for, vai pedir perdão, vai aceitar a correção, vai estar aberto à disciplina, se for necessário, e assim por diante, né? Tá? Ok, obrigado. Então lá, o Júlio. Antônio colocou lá uma fala, é pobre, mas é limpinho. Eu aprendi isso com a minha avó, eu era pobre, mas era limpinho. Fala aí, Júlio, Paulo. você colocou no começo da sua palavra, você fez uma crítica lá à questão dos apologistas, dos dogmatistas, dos fundamentalistas, na leitura da palavra. Uhum. Eu queria que você voltasse um pouco nisso daí, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia para provar nossas teses, né? Eu tive muitos embates no seminário com relação a essa questão da teologia bíblica e contra a teologia sistemática. Porque a gente, querendo que a Bíblia prevalecesse, a teologia exegética, a teologia bíblica, mas a teologia sistemática vinha e dizia algumas coisas. Dá um exemplo, assim, bem polêmico, não sei se é bem polêmico, mas se for, já era. A Confissão de Fé do Westminster diz lá com letras bem explícitas que o anticristo é o Papa. E eu discutia isso com meus professores. Eles diziam, não, mas aí você está colocando por terra, você não está aceitando a confissão de fé. Eu falei, gente, mas vamos fazer uma exegese saudável, bíblica, do que diz sobre o anticristo. E aí você sabe que aí rolava, né? Já fui chamado de muitas coisas por questionar essas afirmações teológicas no meio da Bíblia. Como que a gente pode fazer isso hoje, em termos práticos, para ter a nossa espiritualidade pela Bíblia, e não para defender os sistematismos, né? É complicado isso. Para mim, a resposta simples é a resposta sempre do amor. É do amar a outra pessoa, do amar o inimigo, do amar o pecador, a pecadora. Tá? A pessoa fundamentalista, doutrinista, apologista, todos aqueles ismos que eu coloquei ali, eles se resumem
numa atitude emocional simples. A pessoa fundamentalista não ama o próximo. A pessoa que lê a Bíblia para confirmar a doutrina é a pessoa que não tem amor pelo próximo. Por quê? Porque quando ela define a doutrina verdadeira, então ela bota todo mundo que não pensa como ela no lugar errado. Você deu o exemplo ali da Confissão de Westminster. Para mim, a pior coisa que tem na Confissão de Fé de Westminster não é essa. A pior coisa que tem é ela dizer o que ela diz sobre Deus. Porque para crer num Deus igual a esse aí, eu prefiro ser ateu. Porque o Deus da Bíblia não é aquilo ali que está na confissão. Né? Ele é o Deus que morre, é o Deus que ama, é um Deus que é afetado pelo sofrimento do outro, é o Deus que ouve o clamor. Né? É um Deus que quando uma pessoa pecadora está lá cometendo o pior pecado, Deus está ali do lado, escuta, olha para mim, eu estou aqui amando você, eu quero você para mim. Deus não está lá, o camarada está assassinando o outro, Deus não está dizendo, olha, vou botar você na cadeia, vou mandar você para o inferno. Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, não faz isso, ama. Né? Então, essas coisas que, às vezes, as doutrinas fazem com Deus, né? Com a gente, não quer dizer que a Confissão de Westminster não preste. Foi um exemplo interessante, né? De como a igreja consegue transformar o secundário em prioritário. Né? Quer dizer, para mim, qual é o problema do fundamentalismo? É transformar aquilo que não tem importância naquilo que tem excessiva importância. Quer dizer, se vai lá na Bíblia, qual é a forma verdadeira de batismo na Bíblia? Batismo infantil, batismo de adulto. Com bastante água, com pouca água. Né? Feito por uma pessoa ordenada ou feito por qualquer um? Aí eu vou lá, eu leio lá em 1 Coríntios, Paulo diz, gente, esse negócio de batismo, Deus não me chamou para batizar. Eu batizei, não sei, eu nem lembro quem que eu batizei aí. Em nenhum lugar das cartas o Paulo diz, olha, o batismo tem que ser assim, 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 assado. Nos evangelhos não tem nenhuma explicação de como deve ser o batismo. Né? No livro de Atos não tem explicação. Aí a gente fica achando a forma correta do batismo, não sei onde a gente acha isso, né? Só na cabeça da gente. Né? Eu lembro, porque como eu me converti em igreja batista e estudei teologia na faculdade batista e depois passei para a IPI, eu achava isso muito engraçado, né? Quer dizer, ficar brigando qual é o batismo verdadeiro. Só que é um engraçado trágico. Por quê? Porque eu era membro de uma igreja batista e eu trabalhava numa equipe de adolescentes, que a gente fazia evangelização, etc. E essa equipe, todos os membros da equipe eram batistas, menos um, que era da IPI. E esse irmão da gente, né, o Ismael, quando ele visitava a nossa igreja, a gente era tudo de uma igreja batista local, a Igreja Batista de Água Branca. Né? Quando o Ismael ia na igreja, no culto lá na Água Branca, e era culto de ceia, ele não podia participar da ceia. Por quê? Porque o batismo dele estava errado. Quer dizer, ele podia falar de Jesus, ele podia orar comigo, ele podia participar do nosso grupo, ele podia fazer toda a obra de Deus, mas não podia participar da ceia, porque o batismo estava errado. Percebe? Você acha que o batismo tem que ser assim? Seja convicto. Mas não estrague a vida de ninguém por causa disso, né? Ou o exemplo do pentecostalismo, quer dizer, sabe? O pentecostal também criou uma doutrina que aí vira um absurdo. Né? Então, que o batismo no Espírito Santo só é batismo verdadeiro no Espírito Santo se for manifestado com sinal de línguas. Aí você matou a experiência, né? Quer dizer, você pega a experiência do Espírito, que é da liberdade, e coloca num molde. Né? E aí, é a mesma coisa, né? Botar o batismo nas águas no molde. Então, doutrina é importante? Claro que é, mas ela é sempre secundária. O mais importante é você amar como Deus amou. Né? É você viver como Jesus viveu. A doutrina, você faz uma aqui, depois você conserta ali.
corrige acolá, né? Mas teologia, seja ela de que tipo for, é secundária, né? A teologia só faz sentido quando ela me ajudar a viver melhor para a glória de Deus, para a libertação do ser humano. Eu sou professor de teologia, a teologia é que paga meu salário, paga minhas contas, né? Que deu a minha casa, que eu não tenho casa própria, que eu só tenho casa alugada, que pagou meu carro, que eu também não tenho, que eu ando de Uber e de ônibus, né? Mas eu como, bebo, me visto, sou feliz, tenho tudo que eu preciso ter, nada me falta, criei meus filhos, né? Meus netos têm tudo que eles precisam. A teologia me deu tudo isso, mas a teologia é secundária. Eu não vivo para fazer teologia, eu faço teologia para viver, né? Se a gente não aprende isso, o resto complica. Eu não leio a Bíblia para saber o que a Bíblia diz. Eu leio a Bíblia para amar a Deus e ao próximo, como eu amo a mim mesmo. Quer dizer, mas sabe, quando eu aprendo a perceber o que é meio e o que é fim, e quando eu aprendo a viver em busca de fins e não em busca de meios, a vida fica mais interessante. Isso aí eu li aqui. O seu microfone está desativado. O meu? Não, o Paulo que está sendo... Meu, eu desativei o microfone, que eu pedi para você reler, falar novamente essa última frase, que vai para o nosso molde, aí vai para a nossa moldura. A última frase, se eu não me engano, foi o quê? Quando eu aprendo a buscar o fim e não os meios, quando eu reconheço os fins e os meios e ser capaz de discernir entre eles, a vida fica mais interessante. Quando eu não transformo o meio em fim, né? Ler a Bíblia é um meio da graça, não é o objetivo da graça. Elaborar uma boa doutrina é um meio de eu organizar a vida comunitária, mas não é a vida comunitária. Né? A teologia é um meio de eu alimentar a minha fé, mas não é a fé. Eu acho que para mim, esse é o X da questão, né? Gostei, ótimo, maravilhoso. Alguém tinha pedido aqui, queria fazer uma pergunta, acho que é a Lisa, né? A Lisa? Escreveu aqui. Lisa, né? Se ninguém tiver mais pergunta, eu quero fazer uma. Faz aí, Vamos lá. Lisa. Fique à vontade, Lisa. Lisa. Se alguém tenha. Oi, Isso. bom dia a todo mundo. Peraí, depois da Lisa, o Paulo Cândido, correto, Paulo? Correto. Beleza. Bom dia a todo mundo, obrigada mais uma vez pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou aqui, já estou falando. Na verdade, a minha pergunta já foi praticamente respondida nessa resposta agora. Então, vai ser mais uma espécie de desabafo, né? Eu sempre tive essa crise com a teologia. Eu vim de uma tradição evangélica da Assembleia de Deus e fui fazer um seminário interdenominacional, né, lá na FLAM. E então, tipo, a minha crise sempre foi a teologia fazer sentido para a minha vida e para as pessoas que eu convivo. Então, agora eu estou no fim do seminário e a minha maior crise é essa: como responder ao cotidiano, né? Eu tenho amigos que não são cristãos e o dilema dele diante da pandemia, pessoas que desrespeitam, né, as condições de prevenção. Então, como eu vou responder? O que é a minha teologia? O que o meu curso pode fazer eu pensar ou responder para esse rapaz, né? Então, eu já fui respondida, talvez se puder fazer mais um comentário, mas é isso. Eu acho que se não faz sentido, não responde as mínimas coisas, não vai responder as grandes, né? Uhum. Eu acho que a função da teologia é
ajudar realmente isso que você disse, fazer sentido das coisas. No mundo de hoje, por que que as pessoas não encontram sentido, no bom sentido da palavra? Porque no mundo de hoje, o sentido é determinado pela posse de objetos, de bens, e não pelo amor ao próximo, né? As pessoas querem encontrar sentido na vida através da profissão, através do consumo, de ter o carro X, de morar na casa Y, ou de vestir a roupa tal, ou de ter o brinquedo X, né? Ou de ter o livro X, Y, Z. Quer dizer, nada disso dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é amar. O que dá sentido à vida é servir e não acumular. O que dá sentido à vida é repartir os dons, as bênçãos, as alegrias, as tristezas. Para mim, a teologia é extremamente importante na medida em que ela me ajuda a encontrar o sentido do viver no próprio viver, né? E não nas coisas, né? Um filósofo que eu gosto muito de ler é Michel Henry, já falecido, um filósofo francês. Obviamente que eu discordo de um monte de coisa que ele escreve, porque não fui eu que escrevi os livros dele. Mas, assim, o Michel Henry, para mim, tem a tese fundamental dele é válida. Quer dizer, a vida é o próprio viver. Uma das teses dele é que o mundo contemporâneo, cheio de ciência, não sabe nada sobre a vida. A ciência sabe tudo sobre tudo, mas não sabe nada sobre a vida. Por quê? Porque vida é viver. E viver é ser afetado pelo viver, pelo próximo, pela natureza, por mim mesmo. Então, assim, para mim, a função da teologia é me ensinar a viver. E descobrir que o viver não é ter coisas, o viver não é isso. Um outro grande teólogo que me ajudou bastante, um ateu, o Fernando Pessoa, né? Num dos seus poemas, ele tem uma citação que eu gosto muito. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, preciso no sentido de exato, né? De exatidão. Quer dizer, a vida é imprecisa, a vida é cheia de imprevistos, o viver é um negócio surpreendente, né? Então, a teologia tem que me preparar para a surpresa. Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas quando a gente mostra essas surpresas, né? O Deus surpreendente, né? Quer dizer, se eu fosse Deus, eu jamais iria falar para Jesus morrer na cruz, para salvar os pecadores. Então, graças a Deus que eu sou apenas um ser humano. Senão estava todo mundo perdido, né? Porque eu ia arrumar um outro caminho, quer dizer, um caminho mais interessante. Por que eu vou morrer para salvar o outro, né? Eu ia arrumar um caminho, não, né? Um caminho bem egoísta. Para salvar os pecadores, eu vou criar uma penitenciária global, né? Então, toda vez que o cara pecar, vai para a cadeia. Né? O problema é, né, que o primeiro que devia estar lá dentro seria eu, né? Estou aqui fora. Então, teologia para mim é isso, Lisa. Acho que fazer sentido é isso aí, me preparar para as surpresas da vida. Né? E antes de eu passar a palavra aí para o Paulo, né, a Lisa pergunta se isso seria a liquidez pós-moderna. Eu acho que não. O pós-moderno é extremamente sólido, né? Eu discordo dessa tese do Bauman, né? Com todo respeito, eu gosto, 90% do que ele diz está certo. Mas o que ele chama de líquido, eu chamo de muito sólido. O mundo contemporâneo é extremamente sólido. O dinheiro é muito sólido, ele não é líquido. O poder político é muito sólido, ele não tem nada de líquido. As pessoas matam para ter o poder, as pessoas matam para ter o dinheiro, as pessoas matam para ter o controle dos meios de comunicação. Tudo isso é muito sólido. Líquido é o ser humano que morre facilmente, né? Então, nós vivemos num mundo extremamente sólido. Né? E aí também, né, está o erro lá do Manifesto Comunista. Tudo que é sólido desmancha no ar. Não, tudo que é sólido me desmancha.
né? O capitalismo não se desmancha, o capitalismo é extremamente sólido. O que ele desmancha é quem não tem comida, o que desmancha somos nós. Né? Ele transforma a gente em menos do que humanos e ele fica feliz da vida. Né? Aí, Paulo, então vamos lá. Paulo Cândido. Muito bem, quero primeiramente agradecer aí ao Paulo, ao Júlio, que maravilha estarmos juntos, a presença feminina aí veio para brilhantar com as perguntas, a interação conosco. Eu acho que esta é uma oportunidade única no tempo que nós nos encontramos. Obrigado por esta oportunidade. Júlio, eu estava pensando tudo no mundo, até estava falando isso com o Eliel, precisa tomar forma, precisa ter corpo. Então, no mundo, tudo que se descobre precisa dar corpo. Então, vem aí a internet, ela precisa ter corpo, precisa ter o instrumento para viabilizá-la. Você tem aí o iPhone, o que descobre a forma de comunicação, precisa ter o corpo. Você tem o micro-ondas, precisa ter o corpo. Tem a televisão, das ondas de transmissão, precisa ter corpo. Tudo no mundo precisa ter corpo. Tudo é corporizado. Seria, então, inclusive na parte teológica, vamos dizer, eles dão um corpo teológico, um corpo doutrinário, a igreja é um corpo institucional, tudo é a forma de comunicação do mundo, é sólida, é corporativa, ela tem essa expressão, até o diabo está careca de saber disso, porque ele quer falar, quer ter expressão, mas ele precisa dominar um corpo, algo que é sólido, que é forma de se comunicar. Seria, então, a pergunta, a forma de humanização corporativa de Deus em Cristo a maior prova da inteligência espiritual? Seria, então, a forma corporativa ou humanizada de Deus em Cristo a maior forma de comprovação dessa inteligência espiritual, que é esse conciliar entre o físico e o espiritual, esse paradoxo de convivência entre o físico e o espiritual? Se eu entendi corretamente, eu diria que sim. Não existe espírito fora do corpo. O corpo humano é o espaço, o lugar do espírito. A espiritualidade é uma prática do corpo. Como eu amo ao próximo? Usando minhas mãos para ajudá-lo, usando meus pés para chegar perto do próximo, usando meu cérebro para descobrir maneiras de fazer a vida ser mais interessante. É isso aí. Quer dizer, então, a gente só não pode confundir o corpo com instituição. O corpo é organismo. Humanizar é tornar a gente mais natural e menos institucional. Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta, e eu descobri isso há pouco tempo, é que a gente não convive com a natureza, né? Quer dizer, o nosso corpo está muito urbanizado, né? Então, o nosso corpo convive com parede, com sofá, com computador, com televisão, com prédio, né? Com carro, mas a gente não convive, o corpo não está convivendo o suficiente com árvore, com planta, com bicho, com água, com ar, com o céu. Então, a humanização do corpo passa, a meu modo de ver, primariamente pelo reencontro com a natural, com a natureza. A corporeidade como uma realidade em si mesma. Então, comer bem, Então, você quer ser uma pessoa espiritual, precisa saber se alimentar, por exemplo. Então, eu passei dos 60, então eu já aprendi que, na minha idade, eu vou comer menos carne. Porque a carne é mais complicada para fazer digestão, então eu vou comer mais verdura, vou comer mais legumes. À noite, eu não vou comer comida pesada. Por quê? Porque eu também eu não vou fazer a digestão direito. Aprendi que eu posso comer menos, que o organismo funciona bem comendo menos do que eu comia quando eu tinha os meus 30 anos e tal. Então, percebe? É lá a famosa exortação do Paulo aos romanos,
apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, sim, né? Então, eu acho que assim, em outras palavras, esse Cristo corporizado foi a prova mais de inteligência de Deus de estar junto a essa comunidade. Então, esse corporizar de Deus em nós nos proporciona essa possibilidade de discernimento espiritual. Quando Deus quis se revelar como 100% Deus, ele se tornou humano. Então, esse é o paradoxo mais fantástico do cristianismo. É verdade. Se você quer saber quem é Deus, olhe para o ser humano. E não para qualquer ser humano. Olhe para o mais marginalizado, o mais desgraçado, o mais oprimido e o mais injustiçado. Então, você quer conhecer Deus? Eu vou dar um exemplo daqui de São Paulo, mas que eu acho que vocês devem conhecer por aí. Você quer conhecer a Deus? Vai na Cracolândia. Olhe para as pessoas que estão lá. É lá que onde Deus está. Não vai na igreja. Tá? De novo, eu estou provocando, né? Não é 8 ou 80, mas sim. Pessoal, você quer conhecer a Deus? Vai ao culto. Não. Você quer conhecer a Deus? Vai lá onde está o pecador, onde está a pecadora. Quer dizer, vá ao encontro dos corpos que estão sendo marginalizados, desprezados, maltratados. O negócio de ser crente é um negócio muito sério. Né? É tão sério que a gente tem que se divertir com isso, porque senão a gente estraga. Né? Então, vamos santificar o coração, vamos santificar o seio, vamos santificar o corpo inteiro, o nariz da gente, né? É uma coisa que a única coisa que eu não gosto no meu corpo é o meu nariz. Eu achei muito grande, mas depois eu fui aprendendo. Quanto mais nariz, mais o Espírito Santo me ajuda a sentir o cheiro das pessoas que precisam dele, né? Aí eu fiquei feliz com o meu nariz, né? E assim vai. Ei, Júlio, velhão, muito obrigado mesmo por essa palavra. Nós temos também. Muito obrigado. Aí, né? Rapaz, uma pena, nosso tempo aí já avançou bastante, mas foi extremamente saudável ouvir essa palavra que nós estamos gravando e vamos colocar depois no YouTube para remoer e repensar e crescer. E gente, quarta-feira nós teremos uma mentoria especial sobre a questão do suicídio. Eu enfatizo isso, como é importante essa temática. Eu já mandei a carta convite no grupo, mandei o banner e quero te desafiar a participar dessa mentoria com o pastor Marcos Quaresma. Nós vamos finalizar, vou pedir ao Eleazar, amigão aí de não sei quantos anos, mais de 20 com certeza, para ele orar agradecendo a Deus pela vida do Júlio. Mais uma vez, Júlio, muito obrigado mesmo. Nos ajudou demais a sua presença conosco. Eu agradeço vocês me deixarem falar as minhas besteiras. Nada disso. A gente ficou muito feliz. Então, Eleazar, por favor, faça uma oração. Sim, vamos orar. Obrigado, nosso bom Deus, por esse tempo tão precioso, pela vida do professor Júlio, a clareza, o discernimento, a bênção da orientação que o Senhor tem concedido à sua vida no decorrer desses anos, pela sua influência, pelo seu ministério. Obrigado porque o Senhor nos ajudou um pouco mais nesta manhã a olharmos para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, de maneira que a gente corresponda ao desejo do seu coração, amarmos as pessoas, caminharmos de maneira clara, de maneira firme, naquilo que o Senhor deseja. Abençoa a tua igreja, Deus, que a luz do teu Espírito Santo continue brilhando e que juntos possamos cumprir a sua vontade.
Dê-nos um restante de dia agradável, produtivo, para a Tua glória. Fortalece a nossa vida, que esse projeto continue avançando, abençoando ricamente como tem feito até aqui. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Nós te bendizemos e te louvamos por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Gente, Eu que agradeço o privilégio. beijão. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, professor Júlio. Deus abençoe. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado, pastor Paulo Emílio. Obrigado aí a todos os participantes. Obrigado. Valeu, Deus abençoe a gente. todos. Amém. Grande abraço, viu? Até mais. Tchau. Tchau. Parabéns e muito obrigado. Muito bom, hein, gente? Paulão. Valeu, Claudinho. Um abraço aí para todo mundo. Eldon, Jackson, da turma linda aí. Grande abraço a todos, viu? Valeu, mestre. Deus abençoe aí também, viu? Valeu, Marcão. Grande abraço, Marcão. Alegria ter você.